Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam preparados para a nossa avaliação de matemática, a última avaliação deste ano, né? E este vídeo eu vou explicar todas as questões da avaliação. Eu espero que vocês assistam com cuidado para que vocês possam tirar uma boa nota e não precise fazer uma avaliação de recuperação, tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a primeira questão. Olha só, a primeira questão nós temos o seguinte, nós vamos observar a sequência abaixo, certo? Nós temos uma sequência onde nós temos aqui uns círculos e esses círculos vão formando triângulos, tá bom? Então nós temos aqui o primeiro, ó, que eu vou chamar de um primeiro triângulo, aí depois nós formamos aqui com 3 círculos mais um triângulo, certo? Eu digo triângulo 2, aqui eu tenho o triângulo 3, aqui eu tenho o triângulo 4 e o triângulo 5. Eu quero que você vai ter que observar. O primeiro triângulo foi formado por uma bolinha dessa, o segundo triângulo foi formado por 3 bolinhas, o terceiro triângulo por 6, o quarto triângulo por 10 e o quinto triângulo por 15 bolinhas, tá? Então, de novo, formou o primeiro triângulo, 3 bolinhas o segundo, 6 bolinhas o terceiro, 10 bolinhas o quarto e 15 bolinhas o quinto triângulo. Tudo bem, né? Se você observar, existe uma relação do primeiro triângulo com o segundo com o terceiro, do terceiro com o quarto, do quarto triângulo com o quinto. Eu vou perguntar a vocês o seguinte, olha só, a pergunta é essa. Com base na figura, né, que é essa figura aqui, você vai responder que número triangular corresponde ao triângulo 6, né? Ou seja, eu quero saber o seguinte, quantas bolinhas serão necessárias para a gente fazer o sexto triângulo, certo? Ó, o quinto triângulo foi feito com 15 bolinhas, e o sexto? O sexto triângulo será feito, a gente vai usar quantas bolinhas, né? Nós vamos usar, será que vamos usar 21? Será que nós vamos usar 19? Será que nós vamos usar 18 ou 17 bolinhas? Eu aconselho você é o seguinte, descobrir a relação do triângulo anterior com o segundo. Observa aqui, começa com 1, depois com 3, depois com 6. Observe o que acontece, será que não acontece isso aqui, ó? Tá, ó. Será que não acontece, não tem uma relação direta do anterior? 2 mais 1, ó, tá vendo? 2 mais 1, 3, né? Será que não vai ter uma relação, né? Ó? Tá, ó, 3 mais 3, 6, né? Você vai observando, será que não vai ter uma relação, ó? Se você vai somando, ó, esse com este para dar este, ó, tá vendo? Ó? Olha aí, ó. Será que não tem essa relação? Tá bom? Então, você vai observar isso e vai descobrir quantas bolinhas terá o próximo triângulo, tá bom? Essa é a primeira. A segunda questão é igual à primeira, a figura, a imagem. Vocês vão só dizer se ela não é recursiva ou se ela é recursiva. Ou seja, professor, o que é isso? Uma sequência, ela não é recursiva, ela não é quando a próxima imagem ou o próximo número não depende do anterior. O que eu quero dizer é isso, ó. Aqui eu tenho 1, 3, 6, 10, 15, não é? O que é isso? Será que eu não preciso de olhar a figura anterior ou o número anterior para saber o próximo, né? Quando eu não preciso, eu só preciso daquela figura para determinar e não preciso do anterior, eu digo que essa sequência ela não é recursiva. E quando ela é recursiva, quando é o contrário, quando eu preciso saber a quantidade do número anterior para que eu possa determinar o próximo. Entendeu? Quando é que ela é recursiva? Quando eu preciso saber, digamos, eu preciso saber dos anteriores, ó. No caso, eu tenho 1, 3, 6, aí eu vou perceber, eu preciso saber do anterior para que eu possa saber o próximo. Então, nesse caso, esse tipo de sequência é recursiva. Você acha que acontece isso nesse nosso exemplo? Né? Se acontecesse a gente precisar do número anterior para determinar o próximo, então eu digo que ela é recursiva.
Se eu não precisar, eu digo que ela não é recursiva, tá bom? Então essa questão aqui só são duas opções, tá bom? Terceira questão. Na terceira questão ela é bem simples. Eu tenho certeza absoluta que quem assistir esse vídeo não vai errar essa questão. Qual das sentenças matemáticas abaixo é uma equação? Nós já discutimos isso. Gente, só é equação, tá? Tem que ter duas coisas. Tem que ter uma letra, ou mais de uma, tá? Mas pode ter só uma letra. No caso aqui, eu acredito que tem só uma letra. Tudo bem. Mas tem que ter letra e tem que ter igualdade. Pronto, para ser equação tem que ter letra e tem que ter igualdade, tá bom? Teve um aluno que uma vez me perguntou, professor, isso aqui é uma igualdade? Não. Né? Não é porque tem esse aqui tem é igualdade. Isso aqui é diferente, né? Não é igualdade. Então, para ter equação tem que ter igualdade, ser o símbolo de igualdade, só ele, o símbolo de igualdade, e tem que ter uma letra, precisa ter uma letra e tem que ter igualdade, tem que ter essas duas coisas, tá bom? Então vocês vão verificar qual dessas quatro equações tem letra e tem igualdade, qual das quatro aqui, tá bom? Bem simples, só é isso, não vai fazer nenhum cálculo, é só observar. A quarta questão eu coloquei assim, ó, a imagem da balança abaixo está em equilíbrio. Aqui, o primeiro membro, 2y mais 7, o segundo membro é y mais 12, pronto, aqui o primeiro membro, é como se tivesse o símbolo de igualdade aqui, ó, 2y mais 7 é igual a y mais 12. Por que que eu coloquei igual? Porque elas estão em equilíbrio, né? Ou seja, tem os mesmos valores. Esse lado tem o mesmo valor desse, por isso que os pratozinhos estão em equilíbrio, tá bom? Olha só, se aumentarmos 5 no primeiro membro, quanto deve ser aumentado no segundo membro para que a balança permaneça em equilíbrio? Ou seja, eu estou perguntando, se eu colocar nessa balança 5 kg desse lado, quantos quilos eu tenho que colocar desse outro lado para que a balança fique do mesmo jeito, né? Fique em equilíbrio, tá bom? Então pronto, para que os pratos fiquem novamente iguais, se eu aumentar 5, eu tenho que aumentar quanto no segundo membro? Tá beleza? Eu vou dar outro exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenha 10 reais e outro colega meu tenha também 10 reais. Ou seja, nós temos valores iguais, né? Valores iguais. Se eu ganhar 8 reais, quanto é que o meu amigo tem que ganhar para que ele fique com a mesma quantidade que eu? Ora, eu tenho 10 e ele tem 10. Temos quantidades iguais, estamos em equilíbrio, tá? Se eu ganhar 8 reais, quanto é que o meu amigo teria que ganhar para ficar com a mesma quantidade que eu? É óbvio, né? É claro que também ele teria que ganhar 8 reais para eu ficar com 18 e ele ficar com 18. Então, é bem parecido com o que eu disse com isso aqui, tá? Se eu aumentar a quantidade de determinado membro, quanto é que eu devo aumentar no outro membro para que permaneça em equilíbrio a balança? Ou seja, permaneçam iguais os pratos da balança, tá bem? É só essa a pergunta. A quinta é o seguinte, ó. O esquema abaixo representa uma balança em equilíbrio. Ou seja, eu estou dizendo também que esse prato da balança é igual a este prato da balança. Observe que nesse lado eu tenho 1x, 2x, 3x, 4x. Aqui eu tenho 4x, não esqueça com mais 5 gramas, ó. Eu tenho 4x mais 5 gramas. Desse outro lado do prato da balança, eu tenho 3x mais 15 gramas. Por que 15? Porque eu tenho 5, mais 5 e mais 5. Então, de um lado eu tenho 4x mais 5. E do outro lado eu tenho 3x mais 15, né? Porque eu tenho 3 pezinhos de 5. Gente, isso aqui forma uma equação, ó. Turma, é só vocês montarem isso aqui, ó. Montar aqui a equação igual a isso aqui, ó, tá? Se você observar, eu coloquei até o símbolo de igualdade aqui. É só vocês até montar a equação aí no caderno, depois montar, só montar. 1x mais 1x mais 1x mais 1x dá 3, dá 4x. 4x mais 5, né? É igual a esse daqui, ó.
a 3x mais 15, tá bom? Então eu pergunto, a equação que representa a situação da balança é, então tem uma situação, uma dessas quatro aqui, tá? Representa o que está aqui, ó. Será que é essa, 4x mais 5 igual a 3x? Ou será que é x mais 5 igual a 3x mais 15? Ou será que é 4x igual a 3x? Ou será que é 4x mais 5 igual a 3x mais 15? Né? Então, qual é a equação que representa, qual das quatro equações representa o que está aqui na balança? Tá certo? Observe que é isso aqui tudo, 4x mais 5 igual a 3x mais 15, tá bom? Sexta questão. Na sexta questão, eu vou pedir que vocês calculem o valor de x na equação abaixo. Ou seja, vocês têm que descobrir o valor de x nessa equação. Ó. É nesta aqui que vocês vão descobrir o valor do x. Tudo bem? Ó? Nessa daqui. Ó, 6x mais 16 igual a 4x mais 20. Na prova de vocês está essa daqui. Tudo bem? Aí o que acontece? Eu vou fazer um exemplo, não, eu vou fazer um exemplo parecido, ó. 5x mais 20 igual a 3x mais 100. Pode observar que parece com essa, né? Só mudou os números. Mas você vai responder é essa daqui. Eu que vou responder é essa para explicar como é que se resolve uma equação desse tipo. Então eu tenho aqui, ó, 5x mais 20 igual a 3x mais 100. O que é que eu vou fazer primeiro? Colocar as letras no primeiro membro. Ó. Eu vou deixar o 5x e o 3x no primeiro membro. Tá bom? Então, o primeiro membro é quem está antes da igualdade. Ó. Aqui, ó, quem está antes. O 5x não está antes da igualdade? Não tá, ó. Observe que eu vou pegar ele aqui e deixar do mesmo jeito que ele está. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Ó, ele é positivo e continua. Agora nós vamos caminhando. Ó, já coloquei o 5x. Agora vamos caminhar aqui. Aqui. Tá vendo aqui o 3x? Aqui, ó. Tá vendo aqui o 3x? Só que o 3x, observe que ele é positivo, ó. Ele está depois da igualdade. Eu quero deixar ele antes, ó. Então, ele é positivo, vem para cá, negativo. Tá vendo, ó? Ele é positivo e negativo, porque ele mudou de membro. Não tem mais x, coloco o sinal de igualdade. Igual. Agora, eu vou colocar só nos números que não aparecem com x. No caso, o 100, observe aqui. Que o 100 está aqui, ó, ele é positivo, ele está depois da igualdade. Observe que ele vai continuar depois, então não muda, ele continua positivo, está aqui, positivo. Já o 20, ó, tá vendo que o 20 está na igualdade? Eu vou trazer ele para cá, ó, tá vendo? Ele é positivo, como ele está antes, ele vai ficar depois, ele muda de sinal, então fica negativo. Aí nós temos 5x menos 3x, sobra quanto x? 2x, claro. Igual, ó, esse 2x ele sai daqui, ó, do 5x menos 3x, igual a 2x, igual, mesma coisa aqui, 100 tirando 20, sobra quanto? Sobram 80, eu quero saber o x, não é 2x, então eu vou deixar só o x no primeiro membro, então fica x igual a 80 dividido por 2, logo x é igual, aqui na divisão, quanto é 80 dividido por 2? 40. Se vocês seguirem essa mesma sequência aqui, vocês vão resolver bem direitinho. Sabe por quê? Porque no lugar do 6x, aqui é 5x. No lugar do mais 16, na minha eu coloquei mais 20. No lugar do 4x, aqui eu coloquei 3x. No lugar do 20, eu coloquei 100. Se vocês seguirem essa sequência do jeito que está aqui, só que colocando com esses números aqui, tenho certeza que você vai chegar no resultado. Vocês vão responder esta daqui, tá bom? Na prova de vocês. Vamos para a sétima. Na sétima questão, eu coloquei assim, um casal tem 5 filhos com as idades 9, 11, 12, 13 e 15 anos, tá bom? Este casal tem 5 filhos, um filho tem 9 anos, um filho tem 11 anos, o outro filho tem 12 anos, o outro tem 13 e um tem 15. Aí eu quero saber a média das idades dos filhos deste casal, né? A média das idades dos filhos deste casal é de... Então, vocês vão calcular a média aritmética, tá? Média aritmética é só somar a idade dos filhos e dividir pela quantidade de filhos. No caso aqui do casal é 5 filhos. O que vocês vão responder é essa daqui. Vocês vão somar as idades desses filhos, dos 5 filhos, e vão dividir por 5, tá? Vocês vão dividir por 5. Eu vou dar agora aqui outro exemplo desse lado aqui, ó. Tá bom? Bem parecido. Só que aqui,
eu vou trabalhar com 7 filhos. Eu vou dar um exemplo com 7 filhos. Nós vamos responder esse daqui. Somar essas 5 idades, dividir por 5. Tá bom? Como eu vou fazer aqui, ó. Este aqui eu tenho 7 filhos. Vou imaginar que eu tenho 7 filhos. Um tem 18 anos, um tem 21, um tem 25, outro tem 28, outro tem 30, outro tem 32, outro tem 35. Tá? Eu tenho 7 filhos aqui, ó, no meu exemplo. Então eu vou somar essas 7 idades, ó, que eu fiz aqui, ó, somei, ó. Observe que eu peguei aqui, ó, essas 7 idades e coloquei aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Coloquei aqui e somei. Quando eu somei as 7 idades, deu 189, tá? O que eu vou fazer? Eu somei todas as idades, agora eu vou dividir os 189 pela quantidade de filhos, né? 189 por 7 deu quanto? Deu 27 anos. Logo, a média aritmética das idades destes meus 7 filhos aqui é 27 anos. A mesma coisa vocês vão fazer aqui. Vocês vão somar essas 5 idades aqui e dividir por 5, vocês chegam na média aritmética. Tá bom? Na oitava, nós vamos trabalhar com média ponderada. Olha só, é um pouquinho diferente, é média aritmética, só que ponderada. Vejamos aqui. Eu coloquei assim, ó. Foram pesquisadas as idades das crianças que estavam em determinado clube, como mostra a tabela abaixo. Aí nós vamos aqui. Tinham 5 crianças de 6 anos, tinham 4 crianças de 7 anos, tinha 4 crianças de 8 anos e tinha 7 crianças de 10 anos. Eu quero saber a média das idades das crianças que estão nesse clube. De novo, tinha 5 crianças de 6 anos, tinha 4 crianças de 7 anos, tinha 4 crianças de 8 anos e tinha 7 crianças de 10 anos. Tá bom? Gente, como é que calcula a média aritmética? Ó, eu trouxe aqui outro exemplo aqui. Vamos imaginar outra coisa, tá? Vamos imaginar aqui outro exemplo. Ó, vamos imaginar que eu fiz uma prova escrita, né? É um exemplo parecido com esse. Vamos fazer esse aqui igual que eu vou fazer esse aqui, ó. Eu fiz uma prova, um aluno fez uma prova escrita e essa prova tinha peso. Aí é o seguinte, a prova escrita, ele tirou nota 6, mas o peso da nota era 4. Avaliação continuada, né? A nota ele tirou 7, achei aluno, mas o peso da nota era 4. No seminário ele tirou um 8, mas o peso da nota era só 2. No trabalho em grupo era 9, ele tirou 9, mas o peso era só 2. Observe o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar, ó, 4 vezes 6, 4 vezes 7, 2 vezes 8 e 2 vezes 9. Ó. Tá vendo? Ó? 4 vezes 6, 4 vezes 7, 2 vezes 8 e 2 vezes 9. É isso que eu faço aqui. Ó. 4 vezes 6, 4 vezes 7, 2 vezes 8 e 2 vezes 9. 4 vezes 6 é quanto? 24. Quanto é 4 vezes 7? 28. Quanto é 2 vezes 8? 16. E quanto é 2 vezes 9? 18. Depois que eu faço essas multiplicações aqui, tá? Eu somo tudo. Deu quanto? Deu 86. Professor, você vai dividir por quem? Pronto. 86 eu vou dividir pela soma desses pesos aqui, ó. 4 mais 4, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Tá vendo? Até coloquei o 12 aqui, ó. Então pronto, esse por 12 deu 7,1. O que é que vocês vão fazer na de vocês, que é essa daqui? Vocês vão multiplicar 5 vezes 6, depois vocês vão multiplicar 4 vezes 7, depois vocês vão multiplicar 4 vezes 8, depois 7 vezes 10. Os resultados você soma, tá? Você vai somar 5 vezes 6 dá 30, 4 vezes 7 dá 28, 4 vezes 8 você vai colocar 7 vezes 10. Estes resultados aqui dessas multiplicações, você vai juntar os 4 resultados. Tá? Pronto, aí deu o resultado X. Você vai dividir por quem? Aí você vem pra cá, soma a quantidade de alunos. Ó. 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13, 13 mais 7, 20. Pronto. Aí você vai dividir por 20. Dividir por 20 quem? Pronto. Você vai multiplicar 5 vezes 6, 4 vezes 7, 4 vezes 8, 7 vezes 10. Os resultados dessa multiplicação você vai somar todos eles. Né? E vai dar um número, esse número você vai dividir pela quantidade de alunos, que no caso são 20 alunos. Pronto, é só isso para você calcular a média aritmética ponderada. Vamos para a 9. A 9 eu coloquei assim, ó. Em uma chácara há um total de 420 árvores. Tem 420 árvores nessa chácara, tá? Que elas estão assim distribuídas. Vamos lá. Bananeiras, dessas árvores, 50% são bananeiras, 58% são coqueiros, 47% são limoeiro e 25% são cajueiro. Qual a quantidade de cajueiro nessa chácara? Você vai calcular a quantidade de cajueiro da chácara.
É só você vir aqui, observar que o cajueiro são 25% e calcular os 25% de 420. Não tem 420 aves ao todo? Pronto, você vai calcular 25% de 420, então você vai chegar na quantidade de cajueiros. Tá bom? Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei o exemplo, eu fiz as bananeiras, ó. Eu fiz as bananeiras, mas o problema está pedindo de vocês os cajueiros, que é 25%, tá bom? 25% de 420, vocês vão calcular. Eu vou calcular o quê? Eu vou calcular 50% de 420. Então, como é que eu calculo porcentagem, professor? Eu pego o todo, que é 420, multiplico por 50%. 50% é 0,50, tá? Como seria 25, né? Se 50% é 0,50, 25% deve ser 0,25, né? Não? Então, é só multiplicar o 420 por 0,50, no caso das bananeiras. Eu multiplico 420 por 0,50, chega em 210. Eu multipliquei 0,50 porque eu estou calculando as bananeiras. Será que vocês vão multiplicar por 0,50? Olha aqui, o de vocês são os os cajueiros, tá bom? O de vocês são cajueiros. Por fim, a 10ª questão é só uma reta numérica, onde eu digo assim: Júlia fez marcações em sua régua e nomeou com as letras do alfabeto, conforme a régua abaixo. Ó, aqui é o ponto A, tá certo? Ó, o ponto A, ele está entre o 0 e o 1. O ponto B é justamente o 1, tá vendo? O ponto C está entre o 1, tá vendo? Ó, o ponto C é esse, está entre o 1 e o 2. E o ponto D é justamente o número 2, tá? Eu quero perguntar qual letra corresponde ao número 0,5, que não chega a ser 1, tudo bem? Pronto, qual o número que corresponde ao número 0,5? Qual a letra que é 0,5? É o A, o B, o C ou o D? Pronto, é só marcar e não tem como errar uma questão dessa, beleza? Essa aqui é a nossa prova de hoje, espero que todos vocês tirem uma nota boa e boa avaliação. Valeu, turma!